Sim, sim. Só um momento. Então, vamos dar início, então, às aulas, né, que foram planejadas aí pelos alunos do estágio da graduação em Química, né, licenciatura USP Ribeirão, os alunos estagiários aí do PIBID. O primeiro grupo, sejam bem-vindos à aula sobre tabela periódica. Então, primeiro ano do ensino médio. Tá, vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Nós ficamos responsável pela aula de tabela periódica e vamos começar agora. Bom, na aula de hoje nós abordaremos alguns temas como o número atômico, a história da tabela periódica, a representação dos elementos químicos e como a tabela está organizada atualmente. Antes de mais nada, eu queria saber se vocês sabem o que é número atômico. Se vocês já viram alguma vez o número atômico, se vocês já ouviram falar. Mas se vocês não sabem ou não lembram, não tem problema, que a gente vai retomar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Bom, eu queria saber o que te diferencia do seu colega. O que te torna diferente? Provavelmente deve ser seu cabelo, a cor do seu olho, sua altura. Então, nós somos diferentes, temos diferentes características um dos outros. Mas será que com os elementos químicos também segue o mesmo padrão? Será que nós conseguimos diferenciar um elemento do outro? Bom, por essa foto aqui nós conseguimos demonstrar algumas diferenças. Temos diferenças de cor, de estado físico, de textura. Então os elementos químicos também são diferentes. Tudo bem, nós somos diferentes, os elementos químicos também são diferentes. Mas o que te torna diferente no meio de uma multidão? O que te faz ser reconhecido dentro de uma grande quantidade de pessoas? Bom, aqui no Brasil nós utilizamos o RG, né? Então, cada um tem o seu código, seu número de RG, que te torna único em qualquer lugar do Brasil. Lá fora, internacionalmente, nós temos o passaporte, né? Que é um número também, um documento que te torna único em qualquer lugar. Tudo bem, mas agora falando na questão da química, será que os elementos químicos também possuem algum tipo de RG, algum tipo de passaporte? Alguma coisa que torna esses elementos únicos? Bom, a resposta é sim, que é o número atômico. É ele quem diferencia um elemento do outro. O número atômico corresponde ao número de prótons existente no núcleo dos átomos. E ele é representado embaixo do elemento. E o número atômico foi importante porque ele facilitou para o desenvolvimento da tabela periódica, que vocês vão ver logo a seguir. Como o Vinícius acabou de dizer, o número atômico foi fundamental para o desenvolvimento da tabela periódica. Mas vocês já se perguntaram como surgiu a tabela periódica, como ela foi criada? Dá para citar, Vinícius? Geralmente, a ideia que temos de ciência é que ela é algo feito por grandes gênios que basicamente tiram tudo de uma vez só das suas cabeças, completamente sozinhos. Mas não é assim que acontece na prática. A ciência, por mais que não pareça, ela é algo que é feito em comunidade, ela é algo que é feito em grupo. E quando se tem uma ideia, algum conceito que é criado, ele não é criado perfeito, ele é criado incompleto, digamos assim, e ele vai se aperfeiçoando, se refinando ao longo do tempo, em passos feitos por diversos cientistas em diferentes períodos. Um dos primeiras pessoas que a gente pode linkar com a criação da tabela periódica, então, é o Johann Wolfgang Oppenheimer. Meu Deus, nome difícil. Ele não foi a primeira pessoa que tentou organizar os elementos da tabela periódica, mas ele foi o primeiro que, ao olhar a massa atômica dos elementos, começou a buscar um padrão neles. Ele, então, criou a lei das tríades, que ele pegava elementos e separava em grupos de 3. Nesses grupos, ele percebia que existia um padrão entre a massa atômica deles, como a gente pode ver aqui do lítio, sódio e potássio. Atualmente, nós sabemos que essa relação que ele encontrou são os níveis energéticos. Se a gente for na tabela periódica, nas linhas, você vai ver que tem o hidrogênio, depois o lítio e depois o potássio, perdão. Não, perdão, o hidrogênio, o lítio, o sódio e o potássio, nessa ordem. E que isso daqui, mesmo antes de descobrir exatamente o que seria o nível energético, mesmo descobrir exatamente o que seria o átomo,
a partir da massa atômica dos elementos, ele já conseguia encontrar um padrão entre eles. E mesmo que não seja necessariamente uma tabela bonitinha, já foi o princípio que levou outros cientistas a quererem organizar os elementos a partir da massa atômica também. Puder passar, Vinícius? Um outro cientista notável que a gente pode linkar o surgimento da tabela periódica é o John Alexander Rainer Newland, mais um nome difícil, que agora fez realmente uma tabela mais próxima de uma tabela periódica. Ele buscou organizar todos os 61 elementos conhecidos até o momento em uma tabela em colunas que imitariam as notas musicais. Aí, nessa tabela, ele iria organizar os elementos de acordo com sua massa atômica. Aqui, como dá para ver, ele não organizou eles exatamente com a massa atômica enumerada, mas sim pela ordem. Então, o hidrogênio viria primeiro, depois o lítio, o berílio e por assim em diante. E pode passar, Vinícius. Logo em seguida, só 4 anos depois, um outro químico importante para a formação da tabela periódica foi o Alexander Emile Bayguerder-Charcot-Toys. Meu Deus, desculpa, não consegui falar isso daqui, mas o Alexandre. Nesse mesmo sentido, ele também buscava entender como organizar a tabela periódica, ele também tinha essa dúvida. E ele teve uma ideia um pouco diferente, digamos assim. Ele pensou em colocar os elementos da tabela periódica em um cilindro, onde os elementos iriam, assim, decaindo pelo cilindro de acordo com sua massa atômica fosse aumentando. Então, por exemplo, o hidrogênio, que ele era a massa atômica menor, a massa atômica igual a 1, ele fica bem no topinho do cilindro, enquanto os elementos mais pesados ficam na base do cilindro. Algo importante nesse parafuso telúrico, que foi o nome que ele deu para esse cilindro, foi que ele também agrupou esses elementos pela sua semelhança, ou seja, o objetivo dele em colocar esses elementos nesse cilindro era que você conseguisse olhar para ele e, a partir do local que o elemento tivesse, você conseguisse dizer quais seriam as características físicas dele. Por exemplo, se um elemento estivesse bem baixo e próximo de outros elementos, você poderia deduzir que ele seria mais ou menos parecido com ele. Naquilo, a gente sabe que isso é um pouco impreciso, mas essa era a ideia que o Alexandre tinha para com esse modelo. Atualmente, a gente pode olhar para ele e pensar, nossa, não é uma ideia muito boa, né, fazer um parafuso de tabela periódica, mas o passo a passo da ciência, às vezes, envolve coisas que não dão tão certo, coisas que não são exatamente o que vai ser o produto final, mas esses erros, digamos assim, eles acabam adicionando para o final, para a gente saber exatamente o que funciona e o que não funciona. Se puder passar, Vinícius. E terminando aqui das pessoas que contribuíram para a tabela periódica que a gente citar o mais importante de todos, digamos assim, que foi o Dmitry Mendeleev, que somente 3 anos depois, que dizem que ele ficou intrigado pela ideia de organizar os elementos em uma convenção de química que ele buscou, então, organizar esses elementos. E ele, basicamente, criou o que seria a base para a nossa tabela atual, onde ele separou os elementos em colunas, que simbolizavam as características físicas semelhantes, ou seja, na segunda coluna aqui, todos os elementos vão ser mais ou menos próximos, na terceira também, na quarta, e por assim em diante. Ele separou os elementos por suas características e ordenados pela sua massa atômica. Um dos fatores que fez essa tabela do Mendeleev ser tão importante, não foi principalmente o fato de ela ser muito prática para o uso, você saber como é um elemento só de olhar para ela, você saber a massa atômica dela, e também o fato de que ele fez algumas previsões em sua tabela. A partir da análise que ele fez dos elementos aqui, ele conseguiu prever certos elementos químicos que não haviam sido descobertos ainda. Como, se vocês puderem ver os slides depois, no slide que tem sobre o Mendeleev, tem a tabela dele, vai ter alguns elementos que vão estar um símbolo de interrogação. Esses elementos não haviam sido descobertos no período, mas analisando a frequência e a maneira como os números escalavam,
ele conseguiu deduzir que nesses buracos, nesses espaços que estavam faltando, provavelmente tem um elemento que não foi descoberto. Então, ele publicou no período mesmo a tabela incompleta, pois ele tinha essa certeza que no futuro esses elementos seriam descobertos e que, então, a tabela após isso seria completa. Se puder passar, Vinícius? Após essa tabela, que basicamente deu forma para a nossa tabela atual, foi a tabela de Moissannet, que organizou nessa forma que a gente tem hoje. Nela, após a descoberta do que seria o número atômico, ele conseguiu organizar de maneira lógica todos os elementos por características, pelo número atômico e pela massa atômica. Pois ele percebeu que o número atômico, no caso, é o número de prótons que um corpo possui, como a gente já tinha citado. Conforme o número de prótons ia aumentando, a massa atômica escalava junto, mostrando, então, a relação que havia entre os dois. E também ele conseguiu, por causa disso também, pela relação que isso tem com as características que os elementos possuem, ele também conseguiu organizá-los em espaços aqui, que está separado por cor. O que a gente acha importante de passar tudo isso para vocês é que vocês entendam que o processo científico ocorre em passos. Não é só uma pessoa que cria tudo de uma vez e isso vai ficar para sempre o que ele fez eternamente. Ela é feita com passos. Vai desde a pessoa que só cria o conceito, a pessoa que dá uma ajudinha, a outra pessoa que dá um passo a mais e vai indo assim. A gente não mostrou todas as pessoas que estavam envolvidas, mas até como a tabela periódica é só uma organização dos elementos, precisou de quase 100 anos de formulação e passou pela mão de diversas pessoas. Então, é importante que vocês entendam que a física não, é algo que faz em comunidade, não é algo que faz sozinho. Agora, colocando no nosso cenário, no dia a dia, pode passar, Vinícius. Eu vou colocar um exemplo. A professora irá fazer uma dinâmica e é necessário pelo menos 4 grupos. Como poderíamos dividir os alunos? Quais as características poderíamos levar em consideração para a formação dos grupos? Assim como na sala de aula, a gente poderia citar os gostos musicais, a altura, a idade, na tabela periódica também aconteceu isso. Ela foi dividida em 5 grupos principais: os metais, ametais, semimetais, gases nobres e hidrogênios. Os metais, as características deles formam aquele grupo. No caso, a condutividade elétrica, o brilho do metal. Entre esses elementos, eles têm essas características parecidas. Por isso, eles ocupam quase toda a tabela periódica, que está em azul nos slides. Os ametais já é o oposto. Eles não produzem corrente elétrica e eles não têm brilhos, eles são tranquilos, vamos dizer assim. Um exemplo é o carbono, o oxigênio. Já os semimetais, perdão, eles são meio termo dos metais e dos ametais. Eles possuem o brilho e tal, porém, produzem pouca condutividade elétrica. Já os gases nobres, eles são, o próprio nome já diz, nobres, né, porque eles são totalmente ali no cantinho deles, nem se misturam. Eles são, a principal característica deles é que eles não têm facilidade em se com ligação com outros elementos químicos. São casos bem especiais. No caso do gás hélio, é um exemplo disso. E eles são muito raros de encontrar na natureza. E quando são encontrados, é na sua forma isolada. E, por fim, o hidrogênio. Ele está ali sozinho, é o número 1, porque, diferente dos outros grupos, ele não tem nenhuma característica deles. Ele está ali no primeiro bloquinho, mas ele apresenta características totalmente distintas dos demais. Por isso que eu coloquei ele também como um principal grupo, mas ele está solitário, ali, vamos dizer. Pode passar. E em cada grupo, o que diferencia um aluno do outro? Como o Vinícius mesmo disse, pode ser a cor do cabelo, a cor dos olhos, e na tabela periódica também acontece isso, que no caso é o número atômico e a massa atômica.
cada elemento químico possui o seu. E é isso que diferencia eles além dos nomes. Então, no determinado grupo dos metais, cada elemento químico que é um metal possui um número atômico e uma massa atômica. Aí, assim, vai pelos ametais, semimetais e gases nobres e o hidrogênio. É isso aí. Então, beleza, a gente já sabe sobre os nomes de cada um, as siglas, os números atômicos, mas aí a gente olha para a tabela e ela já está montada, já está tudo colocadinho ali. Mas qual critério foi usado para isso acontecer? Então, atualmente, depois de muita contribuição e conforme os elementos foram sendo descobertos, era necessário achar uma forma de colocar eles que todo mundo pudesse entender, uma forma universal e que ficasse simples, que a gente bate o olho e sabe o que está ali. Então, os elementos eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita. Por exemplo, o nosso primeiro elemento é o hidrogênio. Ele tem, o número atômico dele é 1. Depois vem o hélio, lá do outro lado da tabela. O número atômico dele é 2. Aí vem o lítio, que é 3, e assim por diante. Além disso, a gente tem as famílias ou grupos e os períodos. As famílias são as colunas, que vão de 1 até 18. E os elementos que estão nas mesmas famílias, eles têm características em comum, como, por exemplo, o número de elétrons na camada de valência. Mas aí isso é uma outra história. E os períodos, eles são as linhas, e eles vão de 1 a 7. Então, quando a gente quer achar um elemento, a gente pode identificar eles assim também. Por exemplo, o sódio, ele está no primeiro grupo, na primeira família, que é ali a primeira coluna, e no terceiro período. Nessa imagem que está no slide, inclusive, está bem esquematizado esses grupos e essas famílias, e dá para entender bem visualizar bem o que acontece. Então, por exemplo, o sódio estaria ali no terceiro quadradinho rosa escuro da tabela periódica. E uma curiosidade muito interessante também, complementando o que os meninos falaram, tem uma notícia, uma matéria que fala sobre uma tabela periódica antiga, a mais antiga, que foi encontrada durante uma faxina numa universidade escocesa. E ela estava completamente velha, tipo, nem tinha metade desses elementos que a gente tem hoje. Depois a gente pode disponibilizar essa notícia, bem interessante. Pode mudar, amigo. Aí a gente pensou numa atividade para vocês entenderem também onde esses elementos e tudo isso se encaixa no nosso dia a dia. Tudo que a gente tem em volta está na tabela periódica. Então, a gente queria propor para que vocês mandassem foto ou contassem sobre 2 objetos que vocês têm em casa e especificar qual elemento está naquele objeto que faz parte da tabela. Tem a imagem dessa tabela. Então, cada elementozinho tem um objeto do nosso dia a dia. E tem esse arquivo em PDF também, vocês vão receber ele depois. E aí, isso fica bem fácil também de vocês verem o quão importante e o quão presente isso está na nossa vida.